bem? Esse passo a passo está sendo criado para ajudar o João Correia numa dúvida que ele tinha, que era sobre como mostrar dados de vendas em cima de um mapa de Portugal. Então, na prática, o que a gente vai fazer agora é transformar o tutorial anterior que eu fiz com o mapa do Brasil interativo em um mapa que nos exiba dados agora. Então a gente vai deixar ainda esse mapa interativo, mas de acordo com o estado que for selecionado, a gente vai conseguir ver o mapa de calor na região, mostrando dados supostamente de vendas. Para isso eu vou usar dados completamente fake. Eu criei aqui duas tabelinhas que vão nos dar suporte. Vamos lá. Então a primeira tabela, eu vou criar aqui uma sheet de vendas. E vou colocar nessa sheet de vendas alguns dados que eu já deixei preparados aqui. Então, basicamente, eles estão segmentados por UF e valor. Então, eu tenho só os estados e o valor vendido em cada estado. Claro que isso aqui poderia ter muito mais informação, como data, o produto em questão, mas acho que não vem ao caso porque a gente precisa agora, que é só criar um mapa de calor para as regiões do Brasil. Tá? Então, vocês vão notar que eu não tenho um registro único para cada estado. Tá? Eu tenho vários registros para cada estado, porque é isso que vai acontecer na vida real. Vamos lá. Além disso, vamos criar aqui uma outra tabelinha só de suporte para a gente. A gente vai chamar de UF Regiões. Também só para acelerar um pouco, eu já deixei essa tabela criada previamente. Legal, então agora vamos explicar um pouquinho o que vai acontecer aqui. O que eu quero a cada vez que eu clicar em alguma dessas regiões, eu quero que a região que corresponda a maior número de vendas fique com cor mais próxima do vermelho e a região que corresponda ao menor valor vendido fique mais próximo do verde. Tá? Então, para isso, a gente vai criar um mapa de calor. Que recursos que a gente pode usar aqui? Isso poderia ser feito de várias formas, mas acho que o recurso mais rápido que a gente tem a fazer aqui, para usar, na verdade, é a tabela dinâmica. Então, a gente pode usar tabela dinâmica para sumarizar os dados e filtrar os dados de uma determinada região, e aí usar também formatação condicional, que já existe no Excel, para que defina as cores para a gente. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa relembrar aqui é que cada um dos estados foi nomeado com um padrão. Se você tiver alguma dúvida ainda em relação à nomenclatura ou como foi criado esse primeiro mapa, dá uma olhada na descrição aqui do vídeo que eu vou deixar o link para o tutorial anterior. Vamos lá, seguindo. Então, eu sempre tenho aqui SHP, underline mapa, underline, 2 dígitos que vão determinar qual é a minha região, mais um underline, 2 dígitos determinando a UF. Tá? Então, esse é o padrão que vale para tudo. Então, quando eu for filtrar os meus dados, eu preciso também usar esse mesmo padrão. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, vamos olhar para os dados. Então, eu tenho vendas, só que essas vendas estão por estado. Nota que eu não tenho nenhum filtro de região aqui. Mas eu tenho a informação de região numa tabela auxiliar. Tá? Essa tabela aqui, ela consegue me dizer, para cada sigla de estado, qual é a sigla da região correspondente. E é isso que a gente vai usar para filtrar a tabela dinâmica. Então, primeira coisa a saber também, a gente precisa criar um tipo de tabela dinâmica que relacione dados. Tá? Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Vindo aqui para a parte de vendas, eu vou em inserir tabela dinâmica. E quando eu estiver nessa caixinha de inserção de tabela dinâmica, eu preciso habilitar essa última opção aqui, ó, adicionar estes dados ao modelo de dados.
Tá? É isso que vai me permitir relacionar duas tabelas diferentes. Só para facilitar também a visualização das informações, eu vou deixar essa planilha, essa tabela dinâmica aqui pertinho do gráfico. Tá? Então, vou colocar ela aqui, por exemplo. Legal. Então, vamos lá. Feito isso, ele está criando a tabela dinâmica. Ótimo. Criou aqui. Nota que, obviamente, só apareceu para mim a tabela que eu solicitei na tabela dinâmica. Mas isso é o que está ativo aqui. Se eu vier em tudo, eu consigo ver todas as tabelas que eu tenho disponíveis nesse arquivo. Tá? E é aqui que eu vou brincar um pouco. Eu vou chegar aqui nesse botão de relações e vou primeiro criar o que seria no SQL o join. Eu vou criar o relacionamento entre as duas tabelas. Então eu vou dizer para eles, por exemplo, que toda informação que tiver na coluna UF da tabela de vendas se relaciona diretamente com a coluna sigla da minha tabela de referência. Isso aqui vai me permitir fazer filtro por região. Legal, confirmo aqui, fechando. E agora vamos montar essa tabela. Então eu quero ter as UFs aqui nas linhas e eu quero sumarizar valores por soma. Está corretíssimo, eu vou selecionar aqui a minha coluna toda e vou apertar Ctrl Shift 1 só para formatar isso aqui de uma forma numérica, tá? Legal. Feito isso, agora o que eu quero é filtrar por região. Então eu vou colocar essa reg abreve, que é a sigla da região, que é o nome da coluna que eu usei para a sigla da região, tá? Como está aqui, vamos abrir um pouquinho mais. E é isso que vai me permitir filtrar uma única região. Então veja só, se é Centro-Oeste, eu vejo os estados só de Centro-Oeste. Legal. Agora, ainda falta para a gente aqui falar sobre a formatação condicional. E aí eu vou cometer um erro de propósito, tá? Eu vou selecionar toda a coluna O, venho na formatação condicional, eu tenho aqui escalas de cor e vou usar essa escala de cor aqui, que vai da vermelha para verde. Legal. Onde é que está o erro? Legal, ele coloriu do jeitinho que eu queria, né? Mas onde é que está o erro? Eu mantive o total. Obviamente o total sempre vai ser o vermelho, né? Então eu preciso garantir que eu tire os totais. Então eu venho aqui na parte de Design, né? Seleciono algum campo da tabela dinâmica, clico em Design e aí desabilito os totais tanto para a linha quanto para a coluna. Ótimo. Veja que a cada vez que eu faço uma alteração na tabela dinâmica, ela perde a formatação. Então a gente vai precisar cuidar disso por VBA. Então, vamos já aproveitar aqui um ponto, né? Quando você não sabe alguma coisa em VBA, o caminho mais rápido para você aprender talvez seja gravar macro. Isso nem sempre funciona, tá? Muitas vezes não funciona bem e muitas vezes também a informação que é gravada vai com muita sujeira. Mas se você está começando, vale a pena gravar macro para você entender os processos. Então, eu vou fazer isso agora. Vou gravar macro aqui. Vou clicar na coluna O inteira e vou refazer a formatação condicional. Escalas de cor, do vermelho para o verde. Legal. Então, vou parar a macro. Agora eu acho que a gente já pode começar a olhar um pouco para o VBA. Para o VBA a gente aperta Alt F11. Aqui nesse módulo 1 está a macro que foi gravada. Então isso aqui é basicamente a formatação condicional. Eu vou até já deixar aqui uma anotação. Formatação condicional. Legal. Eu vou até aproveitar esse módulo aqui, vamos renomear para mapa de calor.
E aqui vamos também trocar o nome dessa sub para filtrar dados da pivot, tá? Da tabela dinâmica. E aí a gente já faz também essa parte da formatação condicional. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Só por uma simplificação na explicação. Eu vou criar essa nova macro, né? essa nova sub, e aí eu só vou chamar essa sub no processo anterior que já estava criado. Então eu vou pegar esse filtrar dados aqui e depois eu vou chamar aqui no final. Pronto, simples assim. Tá? Porque esse trecho todo você já consegue entender pelo vídeo anterior que eu fiz detalhadamente, então vai ser mais fácil. Eu não preciso repassar isso agora. E aí o mapa de calor vai ser o nosso foco aqui hoje. Então vamos lá. Para fazer isso eu vou precisar também de algumas variáveis, né, que vão facilitar a nossa vida. Então uma que vai ser o nosso worksheet. Eu vou usar uma também para a própria tabela dinâmica. Eu vou usar uma outra. Vocês se lembram que a gente vai precisar filtrar com base na região. Então olha só que interessante. A cada vez que eu clico aqui, eu já tenho a região sendo capturada aqui nessa célula. Eu já deixei mapeada também um nome para essa célula, para esse range. Então eu vou usar essa informação, mas eu quero colocar isso dentro de uma variável que eu vou chamar de reg. E ela vai ser do tipo string. Tá? Essa reg ela vai receber. Vamos lá, vamos fazer as coisas na ordem certa, né? Primeiro eu vou, então, setar a minha sheet. Então, set sht, ela é sheets, e aí eu vou dar o nome da sheet, que é mapa. Muito bem, então sht tem um range chamado mapa região. Quem é que vai receber isso? Reg vai receber o valor que está contido nesse mapa região, tá? Nessa célula mapa região. Eu vou aproveitar também e já vou definir a minha tabela dinâmica. Então, PV vai ser igual a sht.pivotTables. E aqui, por simplificação, também eu estou usando porque eu sei que eu só tenho uma tabela dinâmica nessa sheet. Então eu posso simplificar dessa maneira. Senão eu teria que passar o nome dela. Tá? Eu teria que fazer isso aqui. Eu teria que determinar um nome para essa tabela dinâmica. E aí eu precisaria passar esse nome lá no código. Tá? Passaria ele aqui como uma string. Tá? Mas eu não vou fazer isso, eu só tenho uma. Então vamos simplificar a vida. Deixa uma aí. Legal. Então, o próximo ponto que eu preciso garantir é, a cada vez que eu acionar essa função, essa sub, eu preciso limpar o meu filtro na tabela dinâmica atual. Então, vamos fazer isso agora. Para limpar o filtro, eu vou usar pv.pivotFields. E aí eu preciso dizer qual é o meu filtro que vai ser limpo, tá? Qual é o campo com o qual eu vou trabalhar agora. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Aqui eu vou dizer tb_uf regiões, isso daqui, ponto reg abreve, ponto, de novo, reg abreve. Tá?
o que é isso daqui? Isso daqui é a tabela a qual ele está se referenciando. Então a gente tem aqui, ó, tabela de UF regiões e o campo é regra breve. Tá? E esse aqui é o formato que a gente precisa usar, né? Repetindo o nome do campo aqui. Esse é o formato que a gente precisa usar para conseguir acessar esse campo e fazer a limpeza dele. Então, na verdade, a gente vai fazer aqui, né? With esse cara and with. A gente vai fazer um bloco aqui dentro. Que a primeira coisa vai ser um clear all filters. Com isso daqui a gente está limpando qualquer filtro que já tenha aqui. Legal. E agora a gente vai definir qual é o novo filtro. Então, quem é esse cara? A gente vai dizer que ponto current page name. Esse cara vai receber também uma coisa bem parecida com isso. Mas aqui é que tem uma mudança. Tá? A gente tem o F regiões, a gente tem o regra breve e aqui dentro a gente vai passar, né? A gente vai passar um e-comercial aqui antes e aqui dentro é que entra o nosso estado. Então se eu quiser, aliás, nosso estado não, nossa região. Então se eu quiser centro-oeste, aqui vai ser CO. Se eu quiser sudeste, aqui vai ser SE. Tá? Como isso vai ser variável, eu vou concatenar com a minha variável de região. Legal. Isso aqui, por si só, já faz o que a gente precisa. E aí eu vou pedir só para ele... Opa! Refresh table. Vou pedir só para ele dar um refresh na tabela dinâmica. Legal. Até esse momento, a gente já tem a tabela dinâmica funcionando com base no que for clicado. Vamos testar isso? Então, se eu vier, por exemplo, na região sul, ele selecionou sul, e olha só que legal. Ele já fez aqui para mim a filtragem para a região sul e me trouxe e aplicou o mapa de calor, né? Aplicou a formatação condicional referente a esses dados aqui. Vamos testar sudeste. Legal, já fez a mesma coisa também, filtrou sudeste e reaplicou a formatação condicional. Muito bem, então a gente está no caminho certo. Agora o que a gente precisa é aplicar essas cores aqui no nosso mapa. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar para o VB. Então se a gente já tem tabela dinâmica filtrando, já tem a reaplicação das cores aqui. O que falta para a gente é trabalhar com os shapes. Então vamos criar mais algumas variáveis aqui. A primeira delas vai ser um shape mesmo. E aí a gente vai precisar trabalhar também com o estado, com a UF. Então eu já vou criar aqui. Legal. Então agora vamos fazer o seguinte. Opa, vou criar também mais uma variável, que é o meu contador. Para que eu vou usar esse contador? Vamos voltar para cá. Eu quero que ele, a partir da linha 5, então eu estou aqui na célula N5, né, o primeiro estado que aparece na minha tabela dinâmica, eu quero que ele vá percorrendo as minhas células nessa mesma coluna até enquanto ele encontrar algum valor, ou seja, até que ele não encontre vazio. Tá? E aí, para cada um desses estados, eu quero armazenar na minha variável UF o estado em questão, e eu quero também, e é aqui que está o pulo do gato para fazer o mapa de calor, eu quero que ele olhe para a célula do lado e me diga qual é a cor que está aplicada nessa célula. E é essa cor que eu vou aplicar no shape. Então vamos voltar para o VB.
Então aqui eu vou dizer, o meu i inicial é 5, só para simplificar também, porque eu já estou começando a tabela na linha 5, começando a parte de dados na linha 5. E aí agora eu vou usar um laço de repetição que é o do while. Então, do while sht.range n e vou concatenar com o i. Então, enquanto n5, n6, n7, n8, tá? Ponto value. Isso aqui for diferente de vazio, eu incremento. Então, i igual a i mais 1. Legal. Seguindo então, eu já estou fazendo o loop que vai percorrer cada uma dessas linhas. Agora vamos fazer duas coisas, né? Primeiro que o f precisa receber... facilitar um pouquinho mais. Vamos declarar mais uma variável aqui, variável RNG, que vai ser do tipo range. Por que isso? Como a gente vai usar propriedades de uma célula, propriedades de um range, fica muito mais fácil no código se a gente atribuir aquela célula a uma variável do tipo range. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, set RNG igual a sheet.range, exatamente isso que está aqui em cima. Legal. Então, sendo assim, eu já sei que rng.value, o f é igual a rng.value. E eu sei também que a cor que eu quero está na célula da direita. Então, vamos até já fazer mais uma variável aqui. Dim cor as long. Tá? Aqui é uma coisa interessante. Por que eu estou criando uma variável do tipo longo? Porque a propriedade de cor que a gente vai usar é RGB. Tá? E essa propriedade ela é um número inteiro longo. Por isso a gente declara aqui uma variável do tipo long. Então vamos lá. Vamos colocar aqui que cor vai ser igual a RNG, né? Ou seja, aquela célula. Vamos voltar aqui, vai ficar mais fácil de enxergar. Isso daqui, né? Para cada uma dessas linhas aqui eu estou atribuindo a RNG. Então vamos supor que eu esteja nessa primeira linha. rng.value para mim vai ser ES. Então o ES cai na variável UF. Agora eu preciso saber a cor que está à direita. Então vai ser rng.offset. O offset faz o deslocamento, é a mesma coisa que o desloque na fórmula em português. Tá? Então o offset de 0 linhas, porque eu quero me manter na mesma linha, e uma coluna para a direita. E aí eu caio nessa célula aqui, nessa O5. E dessa célula, o que eu quero checar é a propriedade que determina que cor que ela tem naquele momento. Então, voltando para cá, fazer rng.offset 0,1 ponto display format ponto fill, não é fill aqui, é ponto interior ponto for color ou ponto color direto. Isso. Então, isso daqui determina a minha cor. E eu quero aplicar essa cor no meu shape. Então, vamos fazer aqui uma coisa que eu já sei que vai nos trazer um problema mais para frente, mas eu acho que por uma questão didática vale a pena. Vamos dizer que set shp igual a sheet.shapes. Você se lembra que eu tenho um padrão, um nome padrão para cada shape? Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Então, vamos analisar esse nome padrão. Então, até aqui o nome não se repete. Depois eu tenho região, underline, UF. Ótimo, eu já tenho região numa variável e eu já tenho UF em outra variável. Então, eu tenho tudo que precisa para colorir aquela região. Perfeito, vamos lá então. Vamos fazer as concatenações aqui. Então, primeiro, reg,
e depois o F. E aí eu vou dizer que shape.fill.rgb, .forColor.rgb vai receber a variável cor. Vamos testar e vamos ver se isso funciona? Se eu clicar aqui em Minas, por exemplo, ele vai fazer todo o processo e vai atribuir as cores. Olha só que legal, funcionou. Então Minas recebeu essa cor alaranjada, São Paulo, que teve mais vendas, recebeu uma cor mais avermelhada e assim vai. Perfeito, tudo funcionou. Mas por que eu disse que eu ia causar um erro de propósito? Porque para algumas regiões aqui eu posso ter mais de um shape, como é o caso da região norte. Olha só o que vai acontecer se eu clicar aqui. Então ele fez a filtragem. Opa, deu um erro. O item especificado não foi encontrado. O que está acontecendo aqui? No tutorial anterior, você deve se lembrar que essa região do Pará, ela tem outras micro-regiões aqui que são shapes distintos. E aí para cada um deles a gente colocou um sufixo, um underline, alguma coisa. Tá? E é isso aqui que está dando pau para a gente. Como é que a gente faz para garantir que esse problema não aconteça? A gente vai varrer todos os shapes de uma determinada planilha, de uma sheet, e vai ver se o nome dele, né, se tudo que está em determinado número de caracteres do nome, diz respeito, se corresponde ao que a gente quer. Então vamos lá. Como é que a gente monta isso? Voltando para o VB. A gente vai fazer aqui dentro, vamos ver, a gente vai precisar da UF, vai precisar da cor, ótimo. Então aqui dentro a gente vai fazer mais um loop, tá? E aqui vai ser para cada shape in sheet.shapes next SHP. Vamos comentar esse cara, porque esse cara agora não vai mais ser útil para a gente, tá? Então aqui dentro a gente vai determinar o seguinte, olha, se os primeiros, né, se o nome do shape, os primeiros 14 caracteres do nome do shape forem iguais a, vamos pegar isso aqui, então se os primeiros 14 caracteres do nome do shape forem iguais a SHP, underline, mapa, underline, região que foi filtrada, underline, UF, então aqui eu tenho o que eu preciso. E o que é que eu preciso? Atribuir uma determinada cor a ele. Vamos ver se agora isso aqui já funciona. Se eu clicar aqui, então, nota que essa varredura de shapes é muito rápida para o computador, tá? Muito rápida para o Excel. Então, não é um problema você varrer todos os shapes de uma sheet. Legal, olha só, passou a funcionar. A única coisa que eu ainda não tenho aqui é a marcação de qual foi o estado clicado. Então eu clico em qualquer estado e eu tenho a região sendo destacada. Mas eu gostaria de saber qual foi o estado que eu selecionei. Então vamos colocar linha aqui para definir qual foi a UF clicada. A primeira coisa que eu preciso fazer é garantir que nessa varredura nenhuma das UFs tem a linha. Então eu vou fazer isso aqui dentro desse loop. Eu vou dizer que shape.line.visible igual a false. Fazendo isso daqui, eu garanto que nenhum desses shapes do mapa
tenham linha, né? Nenhum dos shapes clicado ali tem a linha. Legal, então aqui a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer um novo if para verificar qual foi o estado de fato clicado. E onde é que eu tenho essa informação? Diferente da variável UF, né, a minha variável UF, ela está vindo daqui, dessa varredura. Mas eu tenho aqui, ó, o estado que foi clicado. E é esse cara que vai me dar a informação que eu quero. Então eu vou fazer vou até copiar aqui esse trecho, tá? Porque é muito parecido. Então eu vou verificar também se os 14 primeiros dígitos do meu shape, do nome do meu shape, forem SHP, mapa, região e ao invés de UF aqui, eu tenho sht.range e aí vamos pegar o nome desse cara, mapa UF. Então copiando e colando aqui, .value. Se for isso, o que vai acontecer é que a linha passa a ser visível. Aqui eu não preciso, na verdade, né? É a linha que eu quero. Eu quero que a linha seja visível. Eu quero também que a linha tenha a espessura de 3 pontos. Quero uma linha um pouco mais grossa. E eu quero também que essa linha seja vermelha. Então, RGB igual a RGB 200,0,0, que é um vermelho forte. Legal. Vamos ver se isso aqui funciona. Clicando em qualquer estado, ele faz a filtragem, reaplica as cores e olha só. Agora ele selecionou para mim exatamente o que eu queria. Vamos ver se funciona em qualquer região. Filtrou os dados, aplicou formatação condicional e... Opa! Por que aquilo ali está acontecendo? Será que a cada região que eu clicar, ele vai ficar marcado o histórico? Vai, porque não foi feita a limpeza. E é isso que a gente vai fazer agora. Voltando aqui no código, eu preciso saber se qualquer shape que seja do tipo que tenha SHP underline mapa, ele não pode ter linha visível no comecinho. Então vou fazer mais um if aqui. Então se shape.name for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se os 9 primeiros caracteres desse cara forem SHP underline mapa, then o que eu vou fazer aqui é shp.line.visible igual a false. Com isso daqui eu estou só escondendo a linha e para mim já é suficiente. Vamos testar? Vamos para o Acre. Legal, fez exatamente o que a gente precisava, tá? Então assim, isso conclui o que a gente precisava de fato fazer. Mas nota que ele tá lento, né? Tá moroso, e aí a gente tem uma melhoriazinha bem rápida que vai solucionar isso. Vamos voltar lá para quem é chamado quando a gente clica, né? Vou mostrar aqui, se eu vier em atribuir macro, a função que está sendo chamada é a mapa clicado, então é nela que eu vou fazer isso. Logo no comecinho da função, depois da declaração de variáveis, eu vou dizer application.screenUpdating igual a false. E no finalzinho da função, eu volto isso para true. O que isso faz? Isso diz para o Excel que ele não precisa ficar mandando atualizações de tela para que a gente veja isso. Para a gente não interessa, o que interessa é o resultado final. Vamos ver só isso, o quanto já acelera. Então vamos clicar aqui no estado de São Paulo. Legal, já melhorou bastante.
certo? Isso conclui esse tutorial. Eu espero que tenha sido claro, eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho mais de conceitos do que só como fazer um mapa, tá? E espero que você tenha gostado. Se esse foi o caso, se você gostou, aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado e sempre que quiser deixa comentários aqui pedindo por novos vídeos, novos conteúdos, que sempre que possível eu vou atender isso, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima!